Hoje a gente tem live pós-jogo para obviamente comentar mais a respeito da eliminação, então já peço para você anotar na agenda. Já saiu também aqui no canto um corte de 21 minutos, na minha opinião, logo depois do jogo, a respeito de tudo que aconteceu. Em Vitória 0, Náutico 2, eu opinei, Paulo também opinou. Peço para você já deixar o like também neste vídeo, eu vou reagir à coletiva de Carpini, quero ver o que ele tem a dizer, quero ver as perguntas. Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canto, o trabalho segue. Vou colocar aqui na tela, sem muita enrolação, 1, 2, 3 e play. O Carpini, boa noite, você até já tinha previsto que um dia iria perder, né? E todos iam estar preparados. Mas eu acompanho você. Importante, tentei fazer a coletiva durante o ao vivo, só que a TV Vitória acabou privando a coletiva quando ela encerrou e eu estava na metade ainda, então não consegui fazer o react todo, eu vou refazer aqui do começo, vamos lá. Sempre tenho dito aqui na rádio, você é um jogador que estuda bem o adversário. O treinador estuda bem o adversário, o time adversário. E eu vi todos os jogos do Campeonato Brasileiro você surpreender. E hoje você foi surpreendido dentro do Barradão. O que de fato aconteceu na sua leitura? Bom, boa noite. Como você falou, né, aconteceu o que prevíamos, isso vai acontecer. Não foi a última vez, vamos ter outros revés. A gente trabalha para que a resposta agora seja imediata, da mesma maneira que a gente vira a página nas vitórias, na derrota, da mesma maneira. Lamentamos sim a eliminação, não só a eliminação, mas da maneira que aconteceu, do jogo em si. Eu acho que a palavra não é nem surpreendido, hoje não encaixou. Tomamos os 2 gols da maneira que nós prevíamos e que nós trabalhamos a semana, mas imagine. Algumas coisas a gente, como eu digo, às vezes foge do nosso controle. Erramos, acertamos sempre juntos e faz parte. A gente fica muito chateado, o grupo também fica muito chateado, mas o bom do futebol é sempre a oportunidade de dar uma resposta. Mas a oportunidade de dar uma resposta para recuperar 2.300.000 vai demorar, né? Temos a oportunidade de fazer isso já no primeiro jogo da decisão no domingo. O que passou, passou. Cabe a nós internamente analisarmos, né? Não vou aqui expor tudo que a gente enxergou no jogo de hoje, o que aconteceu e o que não aconteceu, que isso cabe a nós corrigir internamente e seguir no caminho de evolução. Então, eu acho que, na verdade, nós tivemos um volume sem efetividade, com poucas chances reais de gol, e a gente acabou tomando gol numa transição muito rápida, isso mudou. Eu falei no react quando eu tava na transmissão, que não me pareceu transição. Eu vou rever o gol, mas pareceu Vitória postado, subindo pressão. Mas eu vou rever, porque se ele tá falando transição, deve ter sido transição mesmo. Bastante a tônica da partida, aquilo que a gente tinha planejado, principalmente para um segundo tempo. E é o que eu disse, lamentamos o que aconteceu. A derrota, sim, porque ela faz parte, como eu disse, não foi a primeira nem a última, mas uma eliminação que estava nos planos, nós, enquanto grupo, enquanto Vitória, avançarmos um pouco mais, mas infelizmente não foi possível e, como eu disse, domingo tem uma outra oportunidade de fazermos melhor. Boa noite, Carpini. Eu queria seguir nessa toada ainda da invencibilidade que vocês mantiveram durante um longo período, hoje perdida. Você é um cara que sempre ressaltou durante esse período que a derrota chegaria, você sempre avisou ao torcedor que em algum momento perderia, porque é natural do futebol. E essa derrota veio de forma dura, primeiro pelo desempenho e segundo pela necessidade da competição que o Vitória tinha em jogo único de seguir na Copa do Brasil. Você falou agora na sua resposta sobre o contexto do virar a página. É uma derrota que psicologicamente afeta muito porque é uma competição importante para o decorrer do ano. Não afeta não. Virou Tudo bem. Página. Sua opinião, não afeta. Isso, é a minha opinião. É uma derrota que pra quê? Psicologicamente pode mexer com o seu grupo, afetar ou não, mas pode mexer. E aí você já tem uma virada de página no jogo muito grande contra o seu maior rival, contra o maior rival do Vitória na história, para poder voltar ao trilho dos resultados positivos. Como fazer com que essa invencibilidade perdida num jogo tão grande te atrapalhe de virar essa página o mais rápido possível num jogo grande? Não atrapalha. Como eu disse, claro que isso são opiniões, né, eu respeito a sua, mas isso não atrapalha de maneira nenhuma. Era a mesma coisa de eu vir aqui e ficar falando do que nós fizemos no ano passado, já passou. Nós não caímos, nós não classificamos, foi em 2024. Aí eu vou falar que uma derrota ela é dura em qualquer situação, seja uma derrota num jogo eliminatório, seja uma derrota num jogo de Campeonato Baiano, é a derrota. Aí não. Aí eu respeitosamente discordo, como o Carpini fala, são opiniões, eu respeito, mas aqui eu não concordo, não. Uma coisa era você perder a invencibilidade, até na primeira semifinal, tomar 1-0 do Atlético de Alagoinhas lá e chegar no Barradão e reverter, dar 2-0. Uma coisa é você perder a invencibilidade
na Copa do Nordeste, pegar um Souza, tomar 1-0. Uma coisa é você perder a invencibilidade em jogos que não valiam 2.300.000. O Campeonato Baiano não chega nem perto de valer isso. Não vale nem 10% a premiação. Eu sei que ele sabe disso. Estou falando que o Campeonato Baiano não é importante. Não é isso, mas financeiramente falando. Então, eu concordo que a derrota é dura em qualquer situação, mas eu não posso equiparar o peso de uma eliminação com 17 mil pessoas no Barradão contra o Náutico, que hoje, repito, o Náutico mereceu passar, foi melhor do que o Vitória durante todo o jogo, mas o Náutico que hoje está na Série C, o Vitória está na Série A, eu não tenho como dar o mesmo peso para se o Vitória fosse com um time alternativo, como foi na última rodada lá na fase de grupos de Alagoinhas, tomasse 1-0. Não, a derrota é dura em qualquer situação, mas o contexto é relativo, pelo amor de Deus. Claro que existem proporções, e essa é uma proporção diferente, mas ela tem o mesmo peso, a dor da... Mas se existem proporções, não tem o mesmo peso, pô. Gente, ele tá se contradizendo. Se existem proporções na derrota, algumas pesam mais, outras pesam menos, pô. A derrota ela é igual, e a dor da derrota ela faz parte do processo. A derrota, a vitória, o empate, nós jogamos por esses resultados. Então isso não afeta em nada. Da mesma maneira não afetou quando nós vínhamos ganhando, porque sempre no próximo jogo a gente tinha que dar uma resposta e vencer, e seguir vencendo, tanto é que conseguimos uma invencibilidade de 22 jogos. Se fosse alguma zona de conforto, nós também talvez teríamos usado as muletas das vitórias e não ter performado sempre na partida seguinte. Então da mesma maneira que as coisas boas aconteceram, e hoje foi um dia ruim, não aconteceu, página virada e vamos para a próxima, de um campeonato onde nós chegamos de maneira invicta até a final, com a decisão dentro da nossa casa. São 2 tempos distintos, né? Um tempo na casa do adversário e um tempo na outra semana aqui. Então, a decisão ela começa no domingo, mas ela não termina domingo, então muita coisa para acontecer. O dia de hoje a gente sente, lamenta, e amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade, página virada. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Como você mesmo costuma dizer, o dia de hoje já passou, o jogo de hoje já passou. Eu queria que você falasse quais são as lições imediatas que você tira da partida de hoje, visando o Bavi de domingo, e qual postura você acha que deve ser adotada de maneira mais rápida em relação às tomadas de decisões e momentos chaves do jogo? A postura é seguir evoluindo, trabalhando, melhorando, não tem muito, como eu disse, os problemas que não aconteceram na partida de hoje, isso a gente trabalha e trata internamente, sem exposição de ninguém, que aconteceram muitos erros, começando comigo enquanto comandante. É fácil a gente falar, aconteceram os erros como se só os atletas errassem. Não, nós erramos, nós vencemos, nós empatamos. Isso a gente trabalha sempre dessa mesma maneira desde a nossa chegada, sempre dividindo a responsabilidade, os méritos. Então, a gente sabe sim que precisa ser ajustado. E o Vitória de domingo que seja uma postura do que foi durante toda a nossa caminhada, desde a retomada do ano passado. Mesmo nessa retomada nós tivemos jogos ruins, momentos ruins, derrotas, vitórias, e agora é um momento diferente, né? Um clássico, uma final de um clássico. Então a gente espera organizar bem, competir bem, recuperar bem esses atletas, quem vão ser os escolhidos para participar desse primeiro tempo da decisão, e a gente recuperá-los bem fisicamente, porque emocionalmente, psicologicamente, eles estão muito bem. O momento do Vitória é muito positivo. Carpini, boa. Eles podem estar bem psicologicamente, eles podem estar bem mentalmente, mas tem que sentir a porrada hoje da responsabilidade que foi o que aconteceu, né? Tudo bem, amanhã é um novo dia. Amanhã a página vira, treina focado no Bavi, ok. Mas hoje tem que sentir. Boa noite. Ainda falando sobre a partida de hoje, você costuma dizer que quando o time perde, nada está errado. Mas o fato foi que o Vitória hoje teve pouco repertório para poder fazer o gol e assim em busca da classificação. O Vitória cruzando várias bolas na grande área, em determinado momento com 2 centroavantes, mesmo assim não conseguindo aproveitar o que estava sendo proposto. Eu queria saber de você, e até o torcedor também quer saber quais as soluções a curto prazo que o Carpini vai buscar para que o time tenha mais repertório, inclusive quando não se tem um meia com as mesmas características que o Mateuzinho, que, mais uma vez, hoje fez muita falta para o time do Sport Clube Vitória. Bom,
o Náutico, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, ele foi muito eficiente, fez bem feito, e o Vitória, dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, nós não fomos eficientes. Acho que esse é o resumo. Claro que o Mateuzinho faz falta, é um cara de característica diferente que a gente não tem no elenco, nós já falamos sobre isso, mas não vamos trazer à tona o Mateuzinho, porque ele já está fora algumas rodadas, e nas vitórias que foram anteriores, a gente nem lembrou do Mateuzinho. Agora na derrota a gente fala, faz falta, mas ele não está aqui, então não adianta a gente ficar lamentando. Então, seguir trabalhando e as correções, elas vão ser feitas assim como a gente continua corrigindo coisas nas vitórias, né? Como eu falo, nem tudo está tão certo ou tão errado assim, baseando-se apenas em resultado. A gente avalia muitos outros contextos, mas a gente sabe o que não aconteceu hoje, o que a gente precisa evoluir, e a resposta não só para o primeiro tempo da decisão, mas também para a nossa sequência da temporada. Oi, Carpini, foi um golpe muito duro essa eliminação para o torcedor, a gente percebeu conversando com alguns, e você falou semanas atrás em coletivas que iria abdicar talvez de alguma competição, né? Você ainda tem esse pensamento, porque claro, a temporada também está intensa, a Série A já vem aí, com a Sul-Americana vindo, você ainda tem essa ideia de talvez abdicar de alguma competição? Nós tínhamos, talvez seria até fácil falar isso, mas é muito... Né, não é coerente da minha parte, porque o planejamento não era abdicar da Copa do Brasil, era uma competição importante para o clube, né, em outros aspectos, não só de jogo, mas financeiros, de planejamentos. Claro que isso poderia acontecer durante a temporada, se tem outros momentos, não era essa competição, mas já que aconteceu, vamos enxergar as coisas talvez positivas, mesmo numa dura eliminação, e aproveitar, vamos ter semanas de rodadas de Copa do Brasil abertas para a gente poder trabalhar, ajustar, recuperar, descansar. Então, já que aconteceu, quem sabe não é essa competição que nós vamos abdicar. Carpini, na verdade, não tem mais o que fazer. Na verdade, não tem o que abdicar, né? Enfim. Vou tentar não ser longo, porque tem uma galera que está reclamando que eu sou às vezes longo demais. Mas 2 pontos. Primeiro, a gente da imprensa e o torcedor só tem um recorte do dia importante dos 3 pontos ou de um jogo como esse da classificação. Então a gente não tem como ver como Rato treina, como Lucas Braga, como Walter, enfim, não temos. Mas quando a gente chega aqui para acompanhar o jogo, jogadores que, por exemplo, o Lucas Braga hoje saiu vaiado, muito mais vaiado do que aplaudido. O Rato é uma insistência de dar uma melhora, mas ao mesmo tempo, quando chega em outros jogos, dá aquela caída. É claro que você diz que prefere enaltecer as coisas boas dentro de jogo, mas o que é importante são os 3 pontos e hoje uma eliminação. A situação como tentar absorver essa situação, até para que eles não continuem sendo criticados pela parte do torcedor, mesmo você acreditando nesses atletas. E outro ponto, você reclama, né, do tempo de período de treinamento, mas o seu time hoje tomou um gol igual que tomou contra o Porto, igual que tomou com outras situações. Eu não falei mais do período de treinamento, faz um tempinho já, mas tudo bem. O período de treinamento eu não tenho mais falado. Isso é o início, né? Todo mundo sabe. Desculpa cortar a sua pergunta, sim, mas eu não tenho mais falado sobre isso. Mas, enfim, conclui. Mas você tem agora Bahia semana que vem, é domingo. Aí tem Sport, Bahia de novo, Campeonato Brasileiro, viagem sul-americana. Como corrigir esses erros que está sendo constante? Você já me disse isso, que é ritmo de treinamento e que, de uma certa forma, não tem tempo para treinar. Para o brasileiro, e esses defeitos que está acontecendo agora. A galera falou que PH foi apertado na pergunta. A pergunta de PH não tá errada não, velho. Agora, vai melhorar? Garantia sua de melhorar? Olha, a gente tem tentado aproveitar ao máximo o pouco tempo que nós temos, né? Eu nem tenho mais falado sobre isso porque essa dificuldade é para todos. Nós temos sim coisas a melhorarem, defeitos a serem ajustados, assim como tem muitas coisas boas, né? Se a gente seguir melhorando o que precisa e seguir vencendo da maneira que nós vencemos, nós estamos falando de 30 jogos para perder um e parece que nós temos erros que são absurdamente gritantes e acontece todos os jogos. Peraí, vamos lá. Aí não. Não diria erros, mas ideia. A gente tem dificuldade, de um modo geral, contra equipes que baixam bloco, tiram amplitude com 5, 6 e dobram do lado. Infelizmente, os jogos que a gente teve dificuldade na temporada, coincidência ou não, foram equipes que fizeram isso, pô. Jacuipense, dobra no corredor lateral, tira amplitude. Ferroviário, dobra no corredor lateral, tira amplitude.
Não lembro se o Souza fez isso. Hoje, Náutico, dobra no corredor lateral, 5, 6 na primeira linha, tira amplitude, tira os volantes do jogo para não pisar na área. Maranhão, linha de 6 vezes linha de 7, tira amplitude, corredor lateral dobra, não joga. Então, é o contrário. Essas situações aconteciam ganhando. E para não falarem, vocês estão falando isso porque perdeu. Não, a gente sempre pontuou isso mesmo ganhando. Eu não concordo com ele, não. Pode ser que tenham sido erros repetidos, claro, eu respeito a opinião e alguns realmente foram, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que se a cada derrota ou a cada revés a gente, uma hora é o Rato, uma hora é o Braga, uma hora é o Carpini, uma hora é o Janderson, uma hora é o Neres, uma hora é o Arcanjo, como é que nós vamos chegar? Nós estamos no mês 3. Tá, mas o problema é que algumas peças que eu vou deixar você que tá assistindo, que você vai comentar aí. Algumas peças não são, uma hora é fulano, outra hora é ciclano. Não, uma hora é fulano, outra hora é fulano de novo, outra hora é ciclano de novo, outra hora é fulano de novo, outra hora é fulano de novo. Tem peças que já não vem rendendo há um tempo, independente da eliminação. Eu vou deixar pra galera comentar aí. A minha atuação como líder é sempre proteger os meus liderados e eu internamente no dia a dia eu procuro corrigir e cobro da maneira que tem que ser cobrado. Aqui eu não vou, mas eu respeito a opinião de vocês, respeito as vaias do torcedor. Acho que é perfeitamente compreensível, porque o torcedor ele é passional, ele veio aqui para ver a 23ª vitória consecutiva, um time que ainda não perdeu nessa temporada, vem com tantas expectativas, e quando a gente cria expectativa e se frustra, é natural que o torcedor tenha essa postura e a gente tem que respeitar. Mas acho que às vezes é um pouco exagerada da maneira que a gente cobra. Na minha opinião, o Braga não fez um jogo tão ruim. Se você observar a característica do jogo do Braga, assim como outros atletas de lado, eles precisam de campo. E o que a gente menos teve hoje foi campo, por mérito do adversário que baixou bem as linhas e jogou no... Mas ele precisa ir para um para um, ele até vai para dentro. Ele tem característica de 1 para 1, só que ele não tá conseguindo ganhar 1 para 1, esse é o problema. Nosso erro, uma linha de 5, uma linha de 4, então pouco se teve campo para jogar. O Rato, hora ou outra, ele tinha que sair do lado entre lateral e zagueiro para poder pegar na bola, já que as linhas estavam bem ajustadas, e ele não é um cara que tem a característica do Mateuzinho de enfrentamento, de drible, de 1 para 1. Uma característica diferente. Dentro das suas características, não achei que ele fez um jogo tão... Também acho que Rato não foi ruim, não. Ruim, né? Achei que teve momentos importantes na partida, comprometido coletivamente, isso para mim é o que vale muito. Então nós vamos seguir com muito tempo ou pouco tempo, trabalhando, melhorando, evoluindo e também potencializando as coisas boas, que na minha opinião, e eu também respeito a sua, são muitas. É só você fazer o recorte do que a gente está vivendo aqui. Acho que é um pouco precipitado da maneira que você colocou a pergunta, mas são opiniões, igual eu disse, que a gente precisa respeitar. Boa noite, Carpini. Você citou coisas a melhorar e isso é natural do futebol. Essa questão ofensiva do Vitória de criar oportunidades, hoje a gente viu uma dificuldade em criar chances claras de gol. Esse é o principal fator a melhorar para você no time do Vitória hoje? Boa pergunta. É bom quando a gente tem pergunta que eleva o nível da conversa, não só pontuando coisas que todo mundo viu. Falar o que todo mundo viu é isso. Pra quê? Pô, Carpini, você acabou de ser eliminado, irmão. O clube perdeu 2.300.000. Torcedor, foi 17 mil pessoas no Barradão, quarta 19 horas, que você... Aí não é culpa sua. Você não tem noção de como é pra chegar no Barradão em Salvador, quarta 19 horas, pô. Pra que bater? E eu digo mais, a pergunta de pegar não foi ruim. A pergunta de pegar não foi ruim. Pegar fez boas perguntas. Pode ter se alongado muito, de fato, eu converso isso com ele também, óbvio. É meu amigo, vocês sabem disso. Mas a pergunta de pegar foi boa, velho. Não precisa disso, Carpini. Isso é um ponto a melhorar, né? A gente hoje não conseguiu produzir aquilo que a gente produz de chances claras. Em outros jogos a gente já vinha tendo essa dificuldade de pouca efetividade, né? Teve jogos que nós tivemos ali 5, 6 chances para poder fazer um gol e hoje nós nem tivemos esse volume, então você vê que hoje as coisas não funcionaram e o jogo é feito de tão pequenos detalhes, né? Que o Fabri com 14 minutos sai cara a cara e tenta o drible. Com 14 minutos aqui dentro do Barradão, se ele faz ali talvez mais simples e empurra a bola para dentro, que ele saiu cara a cara com o Muriel,
talvez a tônica do jogo seria outra e a gente estava aqui num outro discurso. Então são pequenos detalhes, mas isso também não apaga a atuação, né, a efetividade, as coisas ruins que aconteceram na partida de hoje. E isso é sim um ponto a melhorar, não só a bola final, que era uma coisa que preocupava, mas hoje não funcionou o passe anterior à bola final, né? Acho que foram pontos que determinaram a pouca efetividade do Vitória e o erro no que nós imaginávamos, na transição defensiva e uma bola parada, que nós estávamos cientes dessa maneira que o Náutico nos enfrentaria aqui e nós acabamos sofrendo o gol dessa maneira. Estávamos cientes, que ele falou, né? É inadmissível, né? Tem a batida do escanteio, o Jamerson tira em cima da linha, 10 segundos depois toma um gol. Professor, boa noite. Costa Filho, da TV Bahia. Avançar de fase na Copa do Brasil representava para o Vitória dinheiro para os cofres do Vitória e também resultado esportivo dentro de campo. Então eu queria te perguntar, além desse prejuízo financeiro, existe algum prejuízo emocional, visto que o Vitória está numa semana decisiva, começa a decidir a vida no Campeonato Baiano diante do Bahia? O prejuízo emocional é a chateação momentânea hoje, amanhã já passou, é uma outra história. Em relação ao prejuízo financeiro, se nós formos, né, fazer o recorte, como vocês mencionaram aqui, do jogo, né, que o torcedor, a imprensa, a gente cobra o resultado, comenta o jogo, se ganhou, se perdeu, tá certo, em cima do jogo e não em cima do contexto. Não. Ele tá generalizando. E eu já critiquei outras vezes que Carpini tende a generalizar críticas da imprensa. Já não concordo aqui, mas vamos lá. Se a gente for falar de prejuízo financeiro, eu tô no crédito com o Vitória. A permanência na Série A, quanto vale? Quanto vale uma Sul-Americana? Uma eliminação da Copa do Brasil? Pô, tá fora dos planos, foi um prejuízo. Mas se a gente fizer um corte mais recente, o prejuízo não... Ele... Me corrija se eu estiver errado, por favor, chat. Ele levou para ele a crítica do prejuízo financeiro, porque é um fato, existiu um prejuízo financeiro. Ele trouxe para ele a crítica de que o Vitória perdeu 2 milhões e 300? Não tem. O prejuízo seria se nós estivéssemos hoje aqui falando de Série B e planejando Vitória de uma outra maneira. E da mesma maneira que eu gosto de olhar para frente, não vou ficar me escorando no que já passou, porque é história para contar e não serve para hoje, mas quando fala-se de prejuízo financeiro, eu acho que o saldo do que nós entregamos aqui em todos os aspectos ainda é muito positivo. Então... Pô, mas... como é que eu vou explicar isso de uma forma que não pareça que eu tô discordando de tudo que ele tá falando? Tudo bem. No orçamento... Vamos nos ater aos fatos. No orçamento do ano passado, a previsão do Vitória era se manter na Série A, se eu não me engano. Carpini veio, cumpriu, de fato, teve méritos, porque a gente poderia cair, ele foi fundamental na retomada para a gente não cair, isso é um fato. Dentro do orçamento, ele cumpriu o objetivo. Da mesma forma que ele dentro do orçamento, ano passado, ele cumpriu o objetivo, ele foi fundamental para a gente não cair. Nos números frios do orçamento, ele hoje... foi um dos responsáveis, ele, atletas, comissão, o Fábio Mota, Maneca, pelo Vitória perder 2 milhões e 300 mil reais. Ele internalizou a crítica para ele, falando de saldo positivo ou saldo negativo, e tudo bem, ele pode ter um saldo positivo sim, porque ele manteve o Vitória na A, levou para a Sul-Americana, mas ele internalizou a crítica. Sendo que tem 10 minutos aqui nessa mesma coletiva ele falou que todos ganham e todos perdem. Então se teve prejuízo financeiro foi a responsabilidade de todos, ele não tinha que trazer para ele isso. Se não teve prejuízo financeiro, não foi ele que manteve o Vitória sozinho na Série A. Ele foi muito importante, mas também não foi ele. Nós ganhamos, nós empatamos, nós perdemos. Eu acho que ele se contradisse aqui, mas eu quero saber sua opinião. Então, perdemos. Domingo tem mais um jogo, vamos para a próxima e... o torcedor sabe, vocês, né, que acompanham o futebol, e não foi a primeira derrota, vão ter muitas outras. E espero que sejam também inúmeras vitórias. Isso me incomoda, assim. Eu sei que vão ter outras derrotas, mas você acabou de ser eliminado em casa. Você não precisa falar dessa forma, sacou? Mas enfim. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini. Até respirou fundo no final. O Carpini. Sendo bem sincero aqui, galera, vocês sabem que eu nunca pedi cabeça de Carpini, continuo sem pedir cabeça de Carpini, não sou dessa galera, apesar de eu saber que vai ter muito comentário na rede social, na live aqui, de perdeu, nada presta, vocês passam pano, eu não ligo pra essa galera, porque quem acompanha sabe que o que a gente fala aqui há muito tempo.
Mas essa coletiva dele, respeitosamente, na minha opinião, foi ruim. Eu já vi coletivas de Carpini quando o Vitória perde, boas. Essa coletiva eu achei ruim. Mas eu quero saber a sua opinião e 8h30 a gente debate sobre isso tudo, tá? Obrigado por assistir até aqui. Talvez eu bote a live para mais cedo, mais 7, não sei. Mas tem pós-jogo hoje. Um abraço, galera. É nóis. Valeu. Fui.